um domingo a cada 4 semanas para um domingo a cada 3 semanas. É um ponto bastante atual. Nós temos algumas polêmicas jurisprudenciais que o TST vem abrandando, como a questão do alcoolismo, se ele pode ser justa causa, se ele pode ser uma doença. São pontos que o candidato tem que ficar atento. A licença maternidade, que até a hora do concurso pode ser alterada. Hoje nós temos uma licença maternidade de 120 dias. Estamos aí no Congresso com a discussão de uma licença de 6 meses. Temos as estabilidades que os concursos ultimamente têm cobrado muito. Estabilidade de dirigente sindical, estabilidade do acidentado do trabalho, estabilidade da gestante, do membro da CIPA. Eu acho que são os pontos mais tradicionais que o candidato tem, não pode deixar passar em branco. Agora me diga, o que está em moda seria o assédio moral e o que seria isso? A gente brinca que é uma pena que esses temas não caem nos concursos hoje em dia, porque é um tema relevantíssimo, é o tema ligado à intimidade do trabalhador, à dignidade do trabalhador. E eu diria o seguinte, a gente discute muito isso nas universidades, na pós-graduação. O assédio moral tem sido o tema mais escolhido pelo aluno de Direito do Trabalho para fazer monografia nas faculdades. E não que seja um tema novo. Na minha opinião, pela minha experiência de muito tempo, pela conversa com as pessoas de RH das empresas, eu vislumbro que o tema ele é antigo. Só que hoje o trabalhador tem total consciência do seu direito. É verdade que ele já estava previsto na CLT, inclusive? É verdade. A gente, quando trata do artigo 483, que é a justa causa do empregador, a gente vê que exigir serviços superiores à força do trabalhador é uma hipótese de justa causa da empresa, do empregador. Tratar o trabalhador com rigor excessivo, já estava previsto no 483. Ofender a boa fama, a moral do trabalhador, já está no 483. Por isso que eu digo, o que a gente vê mais hoje é que o trabalhador sabe que não é porque ele entra numa instituição, ele adere a um regulamento de uma empresa, que ele perde os seus direitos, a sua intimidade e dignidade. E antigamente era mais tradicional você imaginar, eu entrei nessa empresa aqui, ele é senhor, o poder diretivo do empregador e a minha subordinação jurídica são totais. Então, tudo que ele falar eu tenho que obedecer. E hoje o trabalhador sabe que isso não é verdade. O trabalhador sabe que o poder diretivo do empregador, da empresa e a sua subordinação jurídica, elas têm um limite. Elas têm um limite exatamente nos seus direitos da personalidade. Então, apelidos jocosos e constrangedores, tratamentos grosseiros, colocar o trabalhador para fazer prenda, ficar de 4, com cartazes, com palavrões. Isso hoje em dia é inadmissível. E quando a gente conversa com a RH de algumas empresas, eu tenho uma empresa no ramo farmacêutico com quem eu trabalho muito, e eles tinham por hábito fazer essas, entre aspas, brincadeiras agressivas. E eu sempre conversei com ele é um senhor muito educado, e eu conversei com ele, mas por que se instituiu essa prática na empresa? Juliana, porque nós tínhamos que incentivar metas e ninguém queria ser o último. Então, como ninguém queria ser o último, a gente fazia essa brincadeira. Então, você vê, nem há, de certa forma, uma maldade, um intuito dele de constranger, mas ele achava que aquilo ali estimulava uma competição. Mas a chacota, a humilhação. Sim, mas você vê, é uma coisa que já vem de anos da empresa, que ninguém nunca reclamava. Ninguém nunca devia gostar, mas ninguém nunca reclamava. E hoje, ninguém jamais deixaria isso passar em branco. Eu falo, Beto, que hoje em dia, antigamente toda ação trabalhista tinha hora extra. Era um pedido assim, não existe ação trabalhista sem hora extra. Hoje em dia não existe ação trabalhista sem dano moral, que é uma preocupação também nossa, como advogados, e eu acho que muitos dos magistrados, dos juízes do trabalho, para não vulgarizar o instituto, para realmente tratar o dano moral com a seriedade que ele merece, o assédio moral, e não banalizar, porque daqui a pouco situações sérias já estão desacreditadas, de tanto que vulgariza o Instituto. Essa é uma preocupação nossa. Mas é um tema relevantíssimo e que tem sacudido as empresas e tem sacudido os gestores para que tenham cuidado, porque eles podem não ter condutas comissivas, quer dizer, de atuação, mas são omissos muitas vezes, não podem ser. Então, a conduta por omissão é uma conduta penalizada também no direito. Então, a gente tem conversado muito com as empresas e elas estão muito atentas a isso, muito. Infelizmente já estamos chegando no final da nossa entrevista, mas desde já eu confesso que adorei particularmente, eu tenho certeza que os candidatos também. Fica aqui uma mensagem sua, olhando agora para a câmera, aos candidatos de concursos públicos. Por que eles não devem desistir?
Vocês não devem desistir, porque o concurso é uma luta de vocês com vocês mesmos e com a prova. Então, é uma questão de persistência, disciplina. Acho que a palavra disciplina é muito importante para o concurseiro, porque é um estudo focado, direcionado, com método, com sistema, e uma hora vai. Porque o concurso só depende do candidato e só depende do estudo, não depende de mais nada. É algo democrático ainda, justo, com ascensão para as pessoas, aí por ser tão procurado. E então a minha sugestão é: estudem sem desistir, que o estudo uma hora é recompensado. E eu queria dar mais uma sugestão: não parem de estudar depois também. É claro que a rotina de envolvimento com o estudo ela vai reduzir, mas não passem e se acomodem. Sejam profissionais da área pública, atualizados, zelando pelo país, por todos nós, fazendo valer o esforço que foi passar para um concurso e merecer aquele cargo e tornar a sua profissão ali cada vez mais produtiva e cada vez mais atualizada. Boa sorte para vocês. Me diga uma coisa para finalizar. Como eles podem entrar em contato ou conhecer um pouco mais da professora Juliana Brax? Existe algum site, algum e-mail de contato? Eu estou com um escritório novo, desde outubro do ano passado, estamos ainda elaborando o site. Mas eu vou deixar o meu e-mail então. É Ju Brax, B de bola, RACKS, @globo.com. Jubrax, tudo junto, @globo.com. Será um prazer. Muito obrigado pela entrevista. Eu entrevistei a professora e advogada de Direito do Trabalho, professora Juliana Brax. TV Concursos volta já. Ele já escreveu mais de 20 livros, 300 mil exemplares já foram vendidos, várias edições, passou por várias editoras, hoje ele é juiz federal, professor de Direito, em várias modalidades inclusive, e também presidente de banca, convidado de várias bancas que organizam e preparam concursos públicos no Brasil. Eu vou conversar agora, mais uma vez, com o professor William Douglas. Como vai? Muito obrigado pela entrevista. TV Concursos de pronto já agradece. O prazer é meu estar aqui contigo, Beto, e com a TV Concursos, e principalmente com os concursandos desse país que estão aí animados para construir uma nova história, para conseguir uma situação melhor para eles, para os filhos, para a família e também para a população que está aí precisando de bons servidores públicos. Só para recordar, quantos concursos foram ao todo? Eu fui reprovado em 6 concursos, depois fui aprovado em 7 concursos e em 5 deles em primeiro lugar. Isso aí... Tá no lucro, né? Sim, o que eu costumo dizer é que basta você ser aprovado em um, tá? Mas infelizmente, ou não sei, felizmente, não existe isso, eu só quero passar em um. Ou você se prepara adequadamente, vai passar em vários, como é o meu caso, como é o seu caso também, né? O pessoal sabe que você também tem muito sucesso em concurso. Ou você chegou a um grau de amadurecimento intelectual e emocional e não vai ter dificuldade em passar, vai passar em vários, ou você não passa em nenhum. Mas a preocupação minha, a preocupação da ANPAC, a preocupação do Beto, da TV Concurso, é que você que está nos assistindo não desanime, que faça a coisa certa, porque com certeza daqui a pouco você vai ter lá o teu contra-cheque no final do mês, a tua estabilidade, o teu status, mas principalmente a população vai ter um servidor público capacitado, que é algo que o Brasil está precisando desesperadamente. Me diga uma coisa, professor, a pessoa quando passa num concurso público, ainda que seja o concurso da vida dela, você acha que ela deve parar de estudar ou não? Não, no mundo que a gente vive hoje, você parou de estudar, você vai estar fora do mercado em 2, 3, dependendo até menos tempo. Em 2 anos o conhecimento está mudando. Então a pessoa tem uma fase pesada de estudo para ser aprovada, mas depois, para continuar ligada no mundo, para continuar evoluindo pessoalmente e para continuar a ser um bom servidor, ela vai precisar estudar. Inclusive, cada vez mais o serviço público está exigindo treinamento, está fazendo curso. Então hoje, por exemplo, na Justiça Federal você tem uma carga pesada de treinamento exatamente para que o servidor ele consiga produzir mais e consiga dar conta da quantidade de serviços que a gente tem. Como professor, é verdade que o professor passa a estudar mais ainda depois que ele vira professor, ao contrário do aluno? Ah, com certeza. Hoje o professor que não estuda está fora do mercado e principalmente para quem dá aula em curso para concurso, a exigência é muito grande. Então, infelizmente, ainda tem faculdades, colégios, onde o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende e todo mundo finge que isso funciona.
Mas no concurso público, não. Os alunos são muito sérios, são interessados, estão ali para aprender, estão fazendo esforço, estão cansados. É um cara que, de repente, trabalhou o dia inteiro e não está em casa, está indo estudar para poder melhorar de vida. Então, ele quer um bom professor. E o professor também, a regra são bons professores. Né? É muito difícil você ter alguém que sobreviva na área dos cursos preparatórios se não for muito bom.